pouquinho. Eu separei um texto aqui para nós estudarmos, e que está lá em Gênesis 39. Vamos falar um pouquinho a respeito de José, recém-chego no Egito. Né? Israel, quando ele entra no Egito, quando ele vai com toda a sua família depois, lá para frente, né? Ele já chega pela porta da frente, vitorioso, né? A gente sabe disso quando o José manda Israel, né, o pai, o Jacó, quando fala Israel, é o pai e todos os filhos, né? Entrou pela porta da frente, depois que José foi morto, depois foi passando, que eles foram escravizados. Mas Israel entrou pela porta da frente. Mas o José, ele entrou pelos ismaelitas, né? Como que José entrou? Nós vamos fazer menção um pouquinho disso aqui. Triste, chateado, magoado, rejeitado. Agora, vendido, né? Ele foi vendido a Potifar. Nós vamos ver isso aqui. Então, olha como que estava o José, quando ele entrou no Egito para se cumprir a vontade de Deus, segundo o que Deus falou a Abraão lá em Gênesis 15. Né? Então, nós vamos fazer a leitura aqui e nós vamos conversar um pouquinho, bem rapidamente, a respeito da vida de José. Tem assuntos aqui que eu vou dar uma pincelada, mas eu não vou poder mergulhar, não vou poder me estender, até porque o Senhor está colocando no meu coração, e eu estou fazendo um estudo particular, né? O Senhor está me entregando um estudo a respeito de batalha espiritual. Eu ainda não passei para ninguém, né? Eu estou recebendo do Senhor e conforme o Senhor está me recebendo, eu fico, uau, puxa, olha, estamos errando aqui, não estamos entendendo ali. Então, o Senhor está me ministrando, né? Primeiro, está me ministrando, né? Porque eu não posso passar nada sem eu ser ministrada, né? Aí, quando o Senhor terminar de me ministrar, mas vai ser um assunto muito longo, que eu creio que nós vamos ficar aí meses falando, porque vai ter que ser dividido por etapa para vocês aproveitarem tudo o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Mas tem algumas coisinhas que vamos falar sobre honra, vamos pincelar alguma coisinha que vai entrar aqui, sabe? Vai entrar aqui, nós vamos conversar. Vamos primeiro fazer uma leitura aqui, de Gênesis 39. Do Gênesis 39, deixa eu ver. Vamos ver até onde aqui que nós vamos ler, tá? Diz assim, aqui. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu, preste atenção nisso aqui, percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa, ele confiou tudo o que possuía, e, a partir do momento em que ele passou a administrar a casa do Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Deus alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e, com ele, não se preocupou com mais nada a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita comigo. No entanto, ele se recusou e
e afirmou a mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupou com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Vamos ler até aqui, eu parei aqui. Depois, deixa eu seguir só mais um pouquinho aqui a leitura, porque aí depois a gente não vai ler, só vamos comentar. Diz assim: ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto, aqui que eu queria chegar, e voltou a apelar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando, eu até vou grifar aqui para eu não perder, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, ela havia segurado o seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alergou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou este manto ao meu lado e fugiu daqui. Amém, né? Glórias a Deus. Nós estamos aqui falando do José dentro da casa de um homem que teve a sua atenção presa, aquele moço, por um motivo. O egípcio, né? Ele percebeu no José, ele percebeu o Senhor Deus e deu crédito ao Senhor Deus pela vida daquele jovem. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desta questão, né? Vamos falar aqui um pouquinho. A gente viu aqui que o José recebeu do Potifar um manto. Tem versão que diz manto, tem versão que diz capa, né? Então, esse manto, essa capa, ele simboliza uma autoridade. Quer dizer, uma autoridade para quê? Para ele administrar um manto sobre ele, que aqueles que ouviam, percebiam, identificavam, né, em José como que eu posso dizer assim, era um sinal de autoridade dentro daquela casa sobre os demais serviçais da casa, né? Era algo que estava sobre José, que o identificava dos demais serviçal. Então, todo mundo que chegava na casa, pelo manto, percebia: não, José não é um criado comum, ele é o maior de dentro da casa. E aí diz, a gente reconhece aqui no texto, que nem o Potifar exercia autoridade dentro de sua própria casa. Ele passou tudo, ele deu a confiança. Mas só que aquela capa ali, o manto que José ganhou de Potifar, né? Ele só ganhou por causa de uma conduta que
o Potifar observou nele, né? Então, se formos trazer para o dia de hoje, esse manto, lá nos nossos dias, representa o quê na vida de um servo do Senhor? José era servo do Senhor, né? Representa o quê? Um cargo, né? Representa, né, uma autoridade, né? Que ele recebeu, ok. Só que essa autoridade, esse cargo, vamos dizer assim, ele só recebeu por causa da conduta, da reverência a Deus, da conduta que ele era identificado até no meio do ímpio, do Potifar, que não conhecia a Deus, que não cultuava a Deus. O egípcio, ele cultuava a deuses. E ele passou a dar crédito ao Deus de José. E por isso, ele o elegeu, ele, né, colocou sobre a sua casa ali, administrando, como administrador, ou seja, né, colocou tudo nas mãos desse jovem, entendendo que o José, ele era um jovem, né? E eu quero falar aqui que quando o José ainda estava na casa de seu pai, o seu pai também deu para José uma túnica de autoridade sobre os seus irmãos. Essa túnica, ela era diferente de uma túnica atalar, uma túnica colorida. Essa túnica colorida, estudando, eu percebi ali que na túnica, na roupa de José, nessa túnica que ele ganhou do seu pai Jacó, ele tinha as cores do arco de Deus. Não é arco-íris, gente. Cada vez que eu falo do arco de Deus, eu sempre falo isso. Existe uma cultura de nós falarmos arco-íris. Íris é o nome de uma deusa. Se você for para a Bíblia, nunca você vai encontrar escrito arco-íris. Você vai encontrar o arco de Deus que Deus colocou sobre as nuvens. É o arco de Deus, não é arco-íris. Então, na túnica que o Jacó dá para José, ele é de mangas atalar, longas, né? Ela era colorida. Tem versões que ainda deixa bem claro que a túnica ela era colorida. Então, ali tinha o símbolo da aliança, né? Daí a gente vai pesquisar pelos estudiosos, aí, né, a gente vai ver ali que por isso que o poço onde ele foi jogado não tinha água. Por quê? Porque o sinal de Deus, né, era que nunca mais ele acabaria, né, com a humanidade pela água, né? Então, mas só que o José, quando ele por que ele recebe essa túnica do pai Jacó, né? Porque nós vamos falar um pouquinho aqui de honra, a maneira com que o José, ele honrava o seu pai. Como que o José, ele honrava o seu pai? Né? A gente percebe lá em Gênesis 37 que o José, ele conta, ele traz a má fama dos seus irmãos para o pai Jacó, né? Pode ver que quando começa o texto lá em Gênesis 37, vai falar que vai dizendo que o José trazia, não diz qual é a má fama. A palavra não diz o que os irmãos do José faziam. Mas o que diz é que o José, ele estava com os irmãos, mas ele não fazia o que os irmãos faziam, e além de não fazer, ia lá, contava. Por quê? Porque ele se preocupava com a honra do pai. E se nós formos estudar, a gente sabe o que os irmãos de José faziam. A gente não sabe se a gente for ler apenas o capítulo 37. Vai ficar com o versículo ali dizendo ali que o José, ele levava as más famas. Mas o que os irmãos faziam? Mas se a gente for estudar a palavra desde Gênesis 1, quando começar a entrar ali na história de Jacó, quando Jacó sai das terras lá da Mesopotâmia, das terras de Labão, que ele está retornando, que a ordem de Deus foi: vai e volta para a terra de teus pais, né? Aí o Jacó, ele vai, né? Porque ele tinha feito um voto com Deus em Betel, aí ele vai saindo para não lá pagar aquele voto, ele vai para Siquém, lá ele tem, lá os filhos deles acabam se envolvendo com
com os jovens da cidade, tanto que a filha, né, houve lá uma problemática com ela, a filha foi desonrada, né? Mas aí ali, se a gente for ver o Gênesis 34, fala-se a respeito da desonra da Diná, e fala do ato do Simeão de Levi, que matou, mas aí quando Deus, ele para o Jacó e fala para ele, olha, vai para Betel, né? A gente vê que o Jacó chama os seus filhos e todos da sua casa, os seus escravos, tal, chama tudo e pede o quê? Para eles trocarem de roupa, deixar na mão do... aí os filhos entregaram para eles os pendentes, né? Que eles usavam no nariz, como amuleto no problema, nem era joia. Nem era joia. Se a gente foi olhar para esse texto, o problema nunca foi a joia. O problema era os amuletos que eles usavam na joia. Eita, já vai abrindo a mente aí. O proibido não era usar a joia. O problema era o que eles colocavam na joia, eram os amuletos que eles colocavam na joia. Né? É igual hoje, né? A gente vê tantos pulseiras, brincos, tal, mas o problema não é a joia. Aí a gente vê lá com o trevo, com o pezinho do coelho, com algumas imagens. O problema é o amuleto na joia. E todos os filhos, aí a gente vê que eles tinham. Tudo que os filhos colocam na mão de Jacó e os escravos também, eles vão ver que eles possuíam, que eles tinham. Então, não era só Diná que estava envolvida. O problema não foi só Diná que foi desonrada porque se envolveu com os jovens da cidade. O problema não foi só a chacina que Simeão e Levi fizeram em Siquém. Ali a gente vê que todos os filhos de Jacó e os servos também estavam envolvidos com os costumes e a cultura da cidade. O costume é uma coisa. Costume eles estavam usando lá no amuleto, né? Os amuletos nas joias, isso é um costume. E a cultura, a imoralidade, Aí o Jacó ele sai dali, passa, aí vai fazer, só estamos fazendo um resumão aqui para a gente entender aqui a história de José, que nós vamos correr. Aí eles pegam, entregam tudo na mão de Jacó, Jacó enterra aos pés do carvalho, né? E agora vai obedecer a Deus, porque ele estava fugindinho da promessa, ele vai até Betel e lá para pagar o seu voto. Só que ele tinha que passar por Betel e voltar para a terra do seu pai, porque essa foi a ordem que Deus deu para ele ainda quando ele estava na casa de Labão. Vai e volta para as terras do teu pai. Então ele ia ter que fazer o trajeto de volta, sair da Mesopotâmia, das terras de Labão, passar por Betel e seguir adiante para as terras do seu pai. Mas o Jacó não fez isso. Ele saiu das terras de Labão, foi para Siquém para fugir do voto. Depois Deus puxou a orelha de Jacó e falou, vai lá e paga seu voto. Vai para Betel, ele vai lá, né? Troca as roupas, as vestes das crianças, vamos dizer assim, entre aspas. Passa por Betel, entrega o seu voto, né? E aí é para ele seguir viagem para a terra do seu pai. Ele volta e meia, muda o trajeto e vai para Migdal-Eder. Nada disso está anotado aqui, gente. Está tudo aqui. Ele vai para Migdal-Eder. E lá em Migdal-Eder também. E lembra que essas regiões são tudo ali. Um dia, quando nós formos falar em batalha espiritual, nós vamos falar das tribos de Canaã. Nós até vamos dar uma pinceladinha aqui. Ele vai para Migdal-Eder. E lá também, o que acontece? O seu filho mais velho, ele acaba dormindo com a sua concubina. Se eu não me engano, era concubina. Né? Ou seja, mais um costume daquela região. Você veja, então, que cada vez que o Jacó ele sai da linha que Deus manda, ele passa por uma cidade e os filhos vão aprendendo os costumes e vão... Então, aqui, quando nós vemos o José falando as más famas, o que os seus irmãos faziam, né? O que os seus irmãos estavam fazendo... Era tudo que ele aprendeu nessas, né? Que era a imoralidade sexual e outras coisitas mais. Então, o que acontece? Veja bem, mas o José,
a palavra diz que ele tinha 17 anos, ele se preocupava com a honra do pai, porque ele não fazia o que os seus irmãos faziam, e ainda ele vinha contar para o pai o que os seus irmãos faziam, e somente por isso, por essa conduta de José, nós percebemos aqui que, veja bem, que o José ele já é inserido nele uma conduta que ele preserva em muito. Então, quando a gente vê ali toda aquela resistência com a mulher de Potifar, né? A gente vê que essa conduta já é dele. Ele se preocupa muito em honrar o pai. E isso, até os dias de hoje, sabe, irmão André? Fala-se muito. A gente vê, se a gente voltar um pouquinho lá para Gênesis 9, acho que eu anotei aqui. Gênesis 9, né? Ele vai dizer, né? Ele conta ali a respeito de Noé, quando o seu filho Cã, vamos falar um pouquinho aqui sobre honra pai. O filho Cã, a palavra de Deus fala que o Noé, depois que ele desceu da arca, ele plantou uma vinha, bebeu desta vinha, né? E foi para a tua tenda, foi ficar à vontade na sua tenda, né? E deixa eu ver se é Gênesis 9 mesmo que eu anotei aqui. 9, 18. Isso mesmo. 9, versículo 18. Ele vai lá para a sua tenda, né? Ele fica à vontade na sua tenda. E a palavra de Deus vai dizer que o seu filho Cã... Deixa eu ver. Tá. Vai dizer assim, que o seu filho Cã, ele vai lá e desonra o seu pai. Veja bem, que o Cã, quem que desonrou o pai? Que viu a nudez do pai? O Cã, o filho. Porque Noé tinha o Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos. Dos 3, o Cã desonra o pai. Quando o pai, ele, no dia seguinte, desperta do vinho, ele fica sabendo o que aconteceu com ele, né? E ele amaldiçoa Canaã. Olha o que diz no versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Presta atenção. Cã, ele é pai de Canaã. Esses 3 foram filhos de Noé e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então, quem que fez? Quem que desonrou o pai? O filho mais jovem, o Cã, né? Então, olha que interessante isso. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então, esbravejou Noé. Maldito seja Canaã. E que coisa! Que quem desonrou o pai foi o Cã? Por que Noé amaldiçoa o neto? Que injustiça é essa? Não foi o Cã que cometeu a desonra para o pai? Por que o pai vai amaldiçoar Canaã, o filho de Cã? Sabe por quê? Existe uma cultura que a gente vê muito aqui na Bíblia, e a gente vê alguns exemplos lá no Novo Testamento, e eu tenho um exemplo da comunidade árabe também. Para quem não sabe, eu sou casada com um árabe, né? Meu esposo é árabe, é muçulmano, então tem algumas das culturas que é muito próxima, né? Aliás, do que se tange ao Antigo Testamento, né? Mas, enfim, a gente quando vai ler a Bíblia, a gente vê lá, por exemplo, Josué, filho de Num. A gente vê que o nome do pai é citado. Vamos ver. Eliseu, filho de Safate. A gente vê no Novo Testamento Jesus falando Simão, aí ele vai falar um termo diferente, que no Antigo Testamento não fala. Ele fala Simão Bar Jonas.
Simão, filho de Jonas. Vai dizer Simão Bar Jonas. Né? E por que se fala a menção do pai? Né? Na cultura árabe, por exemplo, né? O nome do meu esposo é Youssef. Tá. Então, todo mundo, enquanto ele era solteiro, Youssef. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, homem, tem que ser homem, o primeiro, se for mulher, já não vai usar esse termo, mas quando é o primeiro filho, homem, na comunidade, é muito comum eles não se dirigirem, digamos, se estão lá num grupo de patrícios, vamos dizer assim, e onde estou citando meu esposo como exemplo, e o meu esposo não está ali, eles estão comentando, querem chegar no assunto a respeito do meu esposo, eles não falam assim, por exemplo, cadê o Youssef? Eles não usam esse termo. Eles falam, por exemplo, cadê o Bu Ali? Por quê? Porque o nome do meu filho é Ali. E Bu quer dizer pai do Ali. Pai do. Aí vem o nome, Ali. Você consegue me entender, André? Então, tá falando do Youssef, ou então tá falando do próprio Youssef. O Youssef, tal. Mas aí tem alguém na turma que não sabe de qual Youssef eles estão falando, que tem outros Youssefs, né? Mas qual é o Youssef? O Bu Ali, ou seja, o pai do Ali. Aí remete a uma questão assim. Se o Ali é um filho, como eu creio que o André é, um filho sábio, um filho que dá bons testemunhos, um filho que anda ali no caminho, né, na presença de Deus, automaticamente é o quê? Honra para o pai. Não é, André? Então, quando você vem para a igreja, André, quando você faz as coisas, né? Então, quando as pessoas veem o André na rua, é honra para o irmão Samuel, para o presbítero Samuel, é honra. Mas se alguma coisa, se o Ali não for um filho total, que é a comunidade, veja, aí quando falam assim, quem? É o Bu Ali, e automaticamente já desonra. Porque, puxa, é o pai do Ali. Tá entendendo? Então, o que isso tem a ver aqui com essa informação que nós vemos aqui em Gênesis 9? Que o Cã é que comete a desonra com o pai. Mas quando o pai ele fica sabendo ali o que aconteceu, o pai, ele não amaldiçoa Cã, mas ele amaldiçoa, e não só amaldiçoa, irmão André, ele amaldiçoa 4 vezes Canaã. Por quê? Porque tudo que Canaã fizer, automaticamente vai desonrar o Cã. Porque a mentalidade de Noé, a gente percebe assim, poxa, o meu filho me desonrou. Se eu que estou fazendo a exegese do texto, essa é por minha conta, se eu amaldiçoo o Cã, tudo de errado que ele fazer desonra para mim. Mas você, sou eu que estou acrescentando aqui, irmãos, você, Cã, vai ter o castigo que merece, maldito seja Canaã. Tudo que Canaã fizer é desonra para o pai. Olha que profundo isso daqui. Por isso, papai que não tinha esse conhecimento, presta muita atenção quando você abrir a tua boca. Já pega a visão aí. Tem muitos que nem é motivo, né? Mas você vai ver. Você vai pagar. O teu filho vai fazer pior. Ou seja, já tem essa cultura. Até no nosso meio. Né? Você vai ver a tua filha já está amaldiçoando, ou seja, está fazendo algo, né, para que o seu filho seja tão desonrado quanto ela está sendo. Mas a gente vê aqui, se a gente for puxar, a gente não tem tempo, se a gente for puxar, a Bíblia é igual um negócio que a gente puxa, vai vindo os assuntos. Para quem conhece, a gente vê aqui, por que o Noé está sendo desonrado? Ele plantou da vinha. Ele bebeu. E daqui, se eu fosse mergulhar aqui, a gente tiraria, né, muitos ensinamentos aqui, né, profundo, que se eu for me estender aqui, nós vamos, né, não vamos chegar lá no assunto que nós precisamos. Então, você percebe, na questão da desonra, aí, só para a gente concluir esse pensamento, que está tão gostoso a gente saber disso, que são coisinhas que a gente precisa saber, né, irmão André? São coisinhas que parece que, né, mas a gente precisa saber, porque é sério. O assunto é sério. Olha aqui que ele diz aqui.
Daqui, versículo 22 do capítulo 9. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu, foi contar aos 2 irmãos. Tá, aqui nós lemos, versículo 24. Noé, quando acordou da sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então, esbravejou, maldito seja Canaã. Não era para ser o Cã ali, né? Não, Canaã. Escravo será para seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Terceira maldição. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, aqui nós temos, olha, o que Noé faz? Né? Ele super abençoa Sem, abençoa Jafé, ignora Cã e super amaldiçoa Canaã. Super amaldiçoa Canaã. Eu vou entrar muito profundo, mas muito, que nós vamos falar sobre sinais, vamos falar sobre batalha espiritual. Quando nós abrimos lá o que o Senhor está me entregando, né, no assunto batalha espiritual, nós vamos explorar muito isso daqui. Agora, eu só queria que vocês entendessem a questão da honra e da desonra para nós voltar para o capítulo 39. Então, a gente vê aqui uma conduta do José, agora para José, vamos lá para José. Que ele, o que ele fazia? Enquanto os seus irmãos desonravam o seu pai com as suas condutas, né? Se envolvendo com quem não deveria, o José, ele opta por honrar o seu pai. E porque ele honra o seu pai, ele recebe uma túnica. Esta túnica de mangas atalar, colorida, que já trazia, olha, José fez questão de, se ele fez, se ele mandou fazer, eu não sei, mas de fazer ela colorida com o sinal do arco de Deus. Né? Sinal da aliança que Deus fez com o povo. Você veja que o arco, outra coisa, gente, o arco não é a aliança. O arco, ele é o sinal da aliança. Esse sinal, depois em Gênesis 17, ele vai para o prepúcio. E depois, esse sinal vai, né, espiritual, que o Espírito Santo é o selo do Senhor. Então, José agora ele recebe uma túnica do pai, com o sinal da aliança de Deus. Só que por causa da fidelidade de José, esta túnica, ela é arrancada. A gente viu aqui a leitura da mulher do Potifar e parece que essa mulher, ela arrancou, né? Ela teve toda aquela situação, parece que ela arrancou, rasgou dele, arrancou. Não é assim que as mentes férteis imaginam? Mas não é isso, gente. Se a gente for ler com cuidado, com cautela, ela não arrancou dele. É uma expressão aqui. Arrancado foi a túnica que José deu para o seu filho, que Jacó deu para o seu filho, e os seus irmãos arrancaram dele por inveja. Aquela túnica foi arrancada. Mas agora, aqui, no texto que nós lemos, essa túnica ela não foi arrancada. Foi o próprio José que tirou essa túnica. Lá, a túnica lá que ele ganhou do seu pai, ela foi arrancada por quê? Por que o José ganhou aquela túnica? Por causa da conduta, né? Pela característica que José tem de honrar o pai e também honrar a Deus. Né? Agora, por causa disso, houve uma consequência. Essa túnica foi arrancada, arrancada mesmo, a força dele, né? Aí foi vendido para os ismaelitas. Como que ele chegou no Egito? Chegou triste, humilhado, né? Preocupado com o pai. Então, tem muitas situações do estado psicológico e sentimental do José. Ele não entra todo no Egito. Ele entra, né, com um problema pessoal. Mas tudo aquilo não roubou a conduta, né, que ele tinha de honrar a Deus. A gente não vê aqui o José esbravejando, nem culpando Deus, nada. A gente vê, inclusive, um comportamento de José que ele chama a atenção do Potifar pelo seu comportamento.
E a palavra de Deus que nós lemos aqui vê que o Potifar observa José, ele vê que o Deus do José o abençoava em tudo, e por causa disso ele traz José para dentro da sua casa. Aí, veja que José agora ele está sem a túnica que ele ganhou do pai. Mas aí o Potifar vai dar para José um manto, ó, um cargo. Então aquela túnica, ela representa um cargo, uma cadeira, uma posição. Ele recebeu, mas ele não recebeu porque ele era bonito apenas, como diz aqui. Ele recebeu por causa da maneira, da fidelidade dele com Deus. E o Potifar, o ímpio lá, ele observa Deus na vida daquele moço e dá este cargo. E porque além de... Olha só, irmão André, como esse rapaz aqui é um privilegiado. Além de ser obediente, um jovem sábio, nós introduzimos aqui, né, na abertura falando de sabedoria, né? Um jovem sábio que discerne as coisas. Além de tudo, o menino ainda era bonito, né? E por causa que ele era bonito, a esposa do seu senhor, daqui da terra, né, de Potifar, começou a cobiçá-lo, como a própria palavra diz. Mas ele se manteve honrando agora o seu senhor e honrando, sobretudo, o Deus da sua vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e agora o Deus da sua vida. Aí, quando a gente faz a leitura aqui e vê, né, a mulher de Potifar agarrando ele pelo manto, sabe como que eu interpreto, irmão André, essa palavra? Né? É aquele tipo de pessoa que começa a ameaçar você, por exemplo. Ou você faz o que eu quero, ou eu tomo a tua cadeira. Ou eu tomo, achando, né? O que o homem dá, o homem até pode tirar. Mas o que Deus dá, homem nenhum tira. E tem gente que tem, eu não vou usar a expressão que me vem à mente aqui porque é muito gritante, que tem a capacidade de achar que pode ameaçar outra pessoa, ou você faz o que eu quero, ou você anda nos meus trilhos, ou eu tomo a tua capa. Ou eu tiro. A gente, até eu, não vou negar, já li esse texto aqui várias vezes. E não tinha entendido dessa maneira. No meu entendimento, outrora, eu achava ali que essa mulher agarrou ele, né? Porque... E ele correu e ela ficou, rasgou-se ali aquela capa, ela ficou com a capa. Mas a capa estava intacta. Tanto que ela apresentou para o seu esposo. Ou seja, ele tirou a capa. Ele decidiu, não, pode ficar com o meu cargo, porque o que eu tenho com Deus, eu tenho com Deus. Eu dei uma palavra, eu que estou interpretando aqui. A minha palavra que eu dei ao seu esposo, eu dei ao seu esposo. A interpretação aqui é minha. Se eu ganhei essa capa aqui, foi por causa da minha conduta. Eu não vou manchar minha moral nem minha conduta por causa de um cargo, por causa da minha capa. Pegue a capa e eu, pode ficar. Porque o que fez ele receber a túnica de José foi a condição de filho honrar o pai. A túnica de Jacó, perdão, foi a condição que ele tinha. O que ele fez ganhar o manto, a capa, que ele agora era administrador dentro da casa de Potifar, foi a sua conduta. Né? Foi a sua conduta. E ele não deixou manchar. Ele não deixou manchar. Aí tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho bem rapidinho, ainda no 39, que eu achei isso um máximo. Nem que eu tenha que ler tudo, mas eu preciso ler isso aqui. Deixa eu ver. Que eu achei isso tremendo. Diz assim, deixa eu ver. Tá, aqui foi ela que falou. Tá. Tá, aqui, no versículo 19. Presta atenção nisso aqui, gente, que é muito sério. Antes de eu marcar aqui o versículo 19. O versículo 19. Tá aqui. Marquei aqui, mas antes disso eu quero falar alguma coisa aqui para vocês, só para a gente entender aqui o texto. Nós já vamos terminar. Lembra que ainda no capítulo 37, né, que fala ali, né, que o
o José, ele ganhou do seu pai aquela túnica de manga talar, colorida, com o símbolo da aliança. Aí o José passou a ter sonhos, né? Isso aqui não precisa nem ler, porque os irmãos todos conhecem, a respeito dos sonhos de José. Entenda, os sonhos de José não é expectativa de José, era sonho mesmo que ele tinha. Sonho, dormiu e Deus falou com ele, mostrou, ou seja, para ele, em sonho. Né? Tem gente que entende que esse sonho de José é o sonho daquilo que... eu tenho um sonho, eu quero comprar um carro. Eu tenho um sonho de construir uma família. Eu tenho um sonho de casar com aquela moça. Não é esse tipo de sonho. Quando falam sonhos de José, é sonho de revelação da parte de Deus mesmo. Né? Ele foi lá, dormiu e sonhou e teve um sonho. E ele contou esse sonho aos seus irmãos. Eis que nós estávamos no campo. Não era ele sozinho, era todo mundo. Estávamos no campo, daí todo mundo sabe e conhece o sonho de José, né? Mas interessante que José ali, ele tem um sonho. A gente conhece o José como um interpretador de sonho. Eu amo falar, eu tenho vontade de contar a história toda, mas não dá. Né? Ele é, pelos sonhos que ele interpretou do faraó, pelos sonhos que ele interpretou do copeiro, do padeiro. A gente conhece José, que essa unção que ele interpretava sonhos. Mas interessante, leia a Bíblia lá no 37, quando você tinha com tempo, você vê que quando ele sonha lá na casa do pai dele, ele não interpreta. Ele é convicto. Eu vejo ali José, ele fala, puxa, tipo, ele teve o sonho, assim, sabe que aquilo lá foi algo bom para eles. E ele conta os sonhos dos seus irmãos. E a palavra de Deus fala que quando ele conta os sonhos dos seus irmãos, os próprios irmãos dele interpretam o sonho. Mas então você quer dizer que você vai estar sobre nós? Que você vai ser autoridade sobre nós? Então eu vejo ali os irmãos de José interpretando o sonho. Eu não vejo José interpretando. Pode até ser que ele tivesse interpretado, mas não deixa claro ali. Aí depois ele tem o segundo sonho. Aí ele conta agora, né? O sol e a lua e as 12 estrelas se curvaram sobre mim. O próprio Jacó. Né? Primeiro ele passa um raspa. Ele diz, não, tu quer dizer que eu, a tua mãe e todos os seus irmãos vão se curvar sobre você? O próprio Jacó interpreta o sonho de José. Mas aí vai falar bem assim que depois que Jacó falou isso, mas depois foi pensar em cima daquilo dali. Ficou pensando. Então a gente vê ali que o José, ele tinha sonhos de Deus, mas as outras pessoas que interpretavam. No 37 eu não vejo José como um intérprete de sonhos. Mas aqui, quando ele entra, a palavra tem algo aqui que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Que a gente viu ali que lá nos dias... Está bem enfático isso, mas eu preciso para entrar no espírito mesmo. Lá na casa do seu pai ele ganhou a túnica que os irmãos arrancaram. Aqui, quando ele entrou no Egito, ele ganhou o manto, a capa. E a gente viu que ele não foi arrancado dele, mas ele tirou e ele deu, optando pela sua conduta com Deus, né? Quando chega no versículo 19, diz assim, nós não fizemos essa leitura e vamos fazer agora, para a gente terminar. Quando o marido ouviu o que... Versículo 19 do capítulo 37. Quando o marido... Do capítulo 39, perdão. Quando o marido ouviu o que lhe revelava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. Aí olha que diz no 20. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão, ficou lá. Olha o 21, que diz aqui, olha, contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graças aos olhos do carcereiro-chefe. Presta atenção nisso aqui. Veja que na casa de José, na casa de Jacó, o José ele tinha uma túnica, né? E ele só recebeu essa túnica, né? Pela maneira que ele honrava o seu pai, e honrando o seu pai, automaticamente você honra a Deus. Isso aí é mandamento.
Na casa de Potifar, ele recebe um manto que o identificava como líder de todos aqueles que serviam o Potifar. Nem o próprio Potifar tinha autoridade sobre sua própria casa, porque ele passou pelo José. Então, quando ele coloca aquela túnica, todo mundo, peraí, respeita o José. Ele não é um servo qualquer da casa, né? A primeira túnica foi arrancada. A segunda túnica, porque ele prefere honrar a Deus, ele prefere tirar e não se contaminar ali com a mulher de Potifar e entregar. Aí, no versículo 21, o irmão André diz assim, que eu acho tremendo. Contudo, o Senhor assistia, ou seja, Deus estava observando tudo. Aí diz aqui, pela versão King James, eu não sei como está nas tuas aí, mas na versão King James, assim, contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade. Esta sua bondade cai em José como uma nova capa. Olha, agora é espiritual. A capa que o pai deu, a túnica que o pai deu, era visível, podia ser tirada, e foi. A capa que ele recebeu de Potifar podia ser arrancada ou devolvida, porque foi o homem que deu. Mas agora Deus vai estender sobre José uma nova capa que diz a sua bondade, como capa do Senhor. E olha que mais, e poder. Isso o homem nenhum tá vendo. É espiritual. E poder. Aí, quando eu tenho essa informação, que agora, depois de tudo isso, ele foi jogado no calabouço, e Deus ali tá olhando tudo, falando, você me honrou. Como você honrava teu pai lá atrás, você me honrou. Você não deixou manchar o meu nome, porque veja bem, quando a mulher de Potifar fala assim para ele, olha, veja, a mulher de Potifar fala para Potifar, você, meu marido, trouxe um hebreu, ou seja, um povo de Deus. Consegue entender? Você trouxe um hebreu. Quando fala um hebreu é diferente, gente. Quando lá fora falaram assim, olha, você empregou aqui na nossa empresa um crente, é diferente, tem que ser diferente, não é uma pessoa qualquer. Se um crente recebeu, eu tô aqui fazendo uso pela bondade e misericórdia de Deus, dessa sala, desse estúdio, né? Eu tô aqui eu tô aqui como uma representante de Deus. O irmão André também, o presbítero Samuel também, né? Já pensou alguém reclamar com você? Olha, você deixou, quando abre aí, né? Entrar aqui um crente no nosso meio. Está se referindo a Deus. Né? Então, aqui eu vejo no versículo 21, eu enxergo aqui, aqui Deus observando tudo e Deus pensando. É eu que enxergo. Você me honrou, assim como você honrou seu pai Jacó. Não se contaminando com as más famas dos seus irmãos, né? Não fazendo o que eles faziam e ainda denunciando, né? Contando ao seu pai para honrar o seu pai. Você honrou seu pai Jacó. Você me honrou no mundo, que o Egito, ele representa o mundo. Você me honrou no mundo, você me honrou. Dentro da casa, né, do Potifar, você me honrou. Porque você só recebeu aquela capa porque o Potifar, né? Ele me viu em ti. Então, peraí, José. Vou te dar uma nova capa que ninguém pode te arrancar. Porque ninguém pode ver. Aparentemente. Naturalmente. Estendeu sobre José a capa do Senhor espiritual. Simbolizada como bondade. E poder. Aí eu vejo José entrando, né, no cárcere, ficando ali. E algum tempo, ele ficou ali, na Bíblia não diz quanto tempo, mas ele ficou ali algum tempo. E quando chegou um determinado dia, chegou lá o copeiro do rei e o padeiro do rei. E falam que eles tiveram sonhos. Aí eu vou ver José exercendo o seu ministério espiritual, porque ele recebeu poder agora do Senhor.
Aí quando esses dois homens contam os seus sonhos, ele fala assim, aqui ninguém... Ou seja, isso me dá a entender que eles já tinham contado esse sonho a outras pessoas, mas ninguém entendia. Ninguém é capaz de interpretar. Ninguém pode interpretar. Daí o José, ele fala assim, ó... Mas quem interpreta é Deus. Está falando para quem? Para o copeiro do rei e para o padeiro do rei. Lá dentro do Egito. Criam em deuses. Não criam em Deus. Ali ele está falando ali, olha, eu sou hebreu. Nós confiamos em um Deus. E somente Ele pode revelar. É somente Ele. E agora, depois que o José, ele foi aprovado por Deus e recebeu a capa espiritual, e poder, ele faz o quê? Ele vai lá, ele começa ali o seu ministério, ele interpretando o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e depois a gente vai ver lá interpretando o sonho do próprio faraó e se tornando um governador do Egito. E um dia eu quero falar com vocês, até quem sabe, até na próxima aula já para pegar o gancho desta. Como que José foi? Porque surge aquelas perguntas, poxa, mas Jacó, coitado, estava lá, achando que o seu filho tinha sido morto por uma besta fera. O José, ele entrou no Egito como vendido como um escravo. Não tinha poder de voltar para os braços do seu papai, que tanto ele amava, honrava, e o pai também de uma maneira extraordinária. Agora ele foi colocado com uma autoridade máxima abaixo do faraó dentro do Egito. Ele não podia agora... que ele não era mais escravo, voltar lá e visitar, falar, pai, eu não estou morto, eu estou bem. Ele não podia? Não, ele não podia. E vamos já deixar essa aula agendada para a semana que vem. E eu vou mostrar o porquê que ele não podia. Amém? Glórias a Deus. Deixa aqui esse estudo e uma conclusão, né? Honre a Deus. Honre teu pai e tua mãe. Ó, lições que nós aprendemos com o estudo de hoje. Honrar pai e mãe. Honrar Deus, né? Cuidar da nossa boca. Nós aprendemos isso com Noé. Né? Cuida da nossa boca. Preste muita atenção, cuida bem da nossa boca aí. O Noé, eu creio que ele sabia o que ele estava fazendo porque ele queria mesmo que o cão fosse desonrado. Mas tem muitas pessoas que acham que fala da boca para fora e acabam amaldiçoando os netos, né? Automaticamente desonrando o seu filho e amaldiçoando os netos, e assim vai indo, né? Aí por isso que a gente, quando aceita Jesus, a gente vai quebrando todas as cadeias mesmo. Então, vigia a tua boca. Vigia a tua boca quando você se referir aos seus netos, à sua descendência, né? Vigia a sua boca. A gente aprende e aprendemos aqui a fidelidade, né, do próprio José dentro da casa de Potifar, e também nós não aprendemos que a capa dele não foi arrancada. Ainda que esteja por algum momento escrito arrancada, mas quando a gente olha, examina o contexto, a gente vê que, não, eu prefiro ficar, né, ser a minha índole, né, a minha conduta com Deus, eu prefiro ficar com Deus e não com o que as pessoas podem me dar. Amém? Glórias a Deus. Você vai passar um louvor para nós orar? E daí nós finalizamos orando daqui um pouquinho. Glórias a Deus. Um louvor mais curtinho, né? Que daí a gente já ora e já nos despedimos. Aleluia, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos ver aí. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus querido. Enquanto isso, nós vamos ver se tem algum pedido de oração para nós orarmos. Aleluia, Senhor Jesus. A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas.